Agora é contigo, INSS, chama o Randolph Rodrigues, senador, nosso convidado. Se quiser começar com ele, porque parece que o Randolph vai viajar daqui a pouco e talvez precise começar já a conversa com o Randolph. Senador, eu não estou ouvindo nada do Guga. Também não estou ouvindo aqui. Guga? Então... desculpa, eu estava multado, me perdoe, a culpa foi minha. Randolph está na área. Multado, grande Randolph. Está multado. Estava multado, caladinho. Como Bolsonaro deveria estar se tivesse juízo, ele deveria estar calado neste momento. Eu estava caladinho aqui desse lado. Agora Randolph chegou. Vocês conhecem Randolph, líder do governo no Senado, senador pelo Amapá, um petista de corpo e alma, que saiu do partido por um tempinho, depois retornou e está lá agora defendendo o governo no Senado desde o início do terceiro governo Lula. E agora está tendo treta, né, Randolph? Essa história do INSS, estão tentando colar o caso lá de corrupção, de desvio, de fraude dos pensionistas e aposentados que pagariam por associações que eles não teriam interesse, e estão tentando de todo jeito colar essa história no governo Lula, dizer que demorou para agir, que aumentou o valor que era despejado na conta dessas associações, apesar das denúncias. Estão querendo o pescoço do Carlos Lupe. O que deve acontecer? E o governo, qual é a parcela de culpa que ele tem, ou ele não tem nenhuma? Caríssimo Guga e Ricardo Noblat, todos a vocês, obrigado pelo convite para estar aqui com todos que assistem ao canal de vocês pelo Metrópolis. Guga, eu acho que para nós falarmos dessa história é importante nós recuperarmos cronologicamente no tempo. Esses negócios das fraudes não começaram neste governo. Então, recuperando cronologicamente no tempo, vamos para o ano 2019, quando o presidente era o senhor Jair Bolsonaro. Foi neste ano de 2019 que foram firmados os acordos de cooperação técnica, que permitiam desconto na folha dos aposentados e pensionistas. Ou seja, esse instituto de desconto em nome, em função de associações, não foi criado no atual governo. Foi criado em 2019 no governo Bolsonaro. Foi quando esse instituto de descontos por associações foi criado. Em seguida, foi editada uma medida provisória, a medida provisória 871, assinada também pelo senhor Jair Bolsonaro. Nessa medida provisória, foi institucionalizado esse desconto e foi estabelecido, e na tramitação da medida provisória, a validação da autorização para desconto, foi ampliado o prazo para 3 anos. Aí, quando essa medida provisória foi assinada, depois de aprovada pelo Congresso, quando foi assinada pelo presidente Bolsonaro, na época, esse prazo começou a contar a partir de 31 de dezembro de 2021. Vocês entenderam? Ou seja, foi institucionalizado em 2019, depois foi editada uma medida provisória, depois de editada essa medida provisória, foi aprovada aqui pelo Congresso. O senhor presidente da República, na época, não vetou o dispositivo das autorizações, ao contrário, incorporou um dispositivo dizendo que a validação deveria durar 3 anos. Mas esse dispositivo foi revogado por lei do próprio governo Bolsonaro, dizendo que depois de autorizado no primeiro momento, o desconto não precisaria da validação do desconto. Deu para perceber? O ovo dessa serpente depois foi fecundado e parido durante os 4 anos do governo Bolsonaro sem que tivesse tido nenhum tipo de investigação. Aliás, em 2022 foi editada uma outra medida provisória, a 1107, em que a exigência de revalidação mesmo de 3 anos foi suprimida. Naquele ano de 2022, teve um detalhe, teve um grande vazamento de dados da DataPrev. Os dados de quase 40 mil usuários
foram vazados. Teve até depoimento prestado aqui no Congresso Nacional. O vazamento desses dados serviram, sabe para quê? Para que fosse utilizado uma espécie, o crédito consignado. Aí o Noblar vai lembrar dessa história. Lembra um pacote de bondades que o governo Bolsonaro fez no ano de 2022 para tentar ganhar a eleição? E entre esse pacote de bondades tinha uma espécie de crédito consignado para os aposentados? Olha, coincidência ou não, foi nesse período, em 2022, que teve o maior vazamento de dados da história do INSS e houve a disponibilização desses dados, sobretudo para esse chamado crédito consignado. Quando começa a investigação? Guga e Ricardo Noblar. A investigação começa a partir de outubro de 2023, com a auditoria da CGU no atual governo. Quando é que é instaurado o inquérito? Ou melhor, a investigação começa, a auditoria da CGU em outubro de 2023, em maio de 2024 é instaurado o inquérito da Polícia Federal. Um ano após o inquérito da Polícia Federal, tem uma operação da Polícia Federal para desbaratar o esquema. O que ocorre, Guga e Ricardo, é que estão colocando, na linguagem que o Guga conhece muito bem, estão querendo colocar o BO para nós. Estão querendo colocar o BO para quem começou a investigação. Estão querendo colocar o BO para quem botou a Polícia Federal em cima do esquema. Estão querendo colocar o BO para quem afastou o presidente do INSS. Né? Então, nós não eximimos de culpa, e quem tiver culpa nessa fraude, seja quem for, vai ser responsabilizado e afastado, mas esse esquema, posso afirmar para vocês, querido Ricardo e querido Guga Noblar, esse esquema não teve origem no nosso governo. Se me permite, tudo que o senhor descreveu até agora é absolutamente fundamentado e é o que aconteceu. Agora, o que eu estranho, e não somente eu digo muita gente, é que o volume de fraudes que é detectada, enfim, desde que começou a ser investigada, ele aumentou principalmente no período já do governo Lula, de 23, 24 para cá. Quer dizer, um governo que se dispõe e que tem um compromisso de combater a corrupção, foi na vigência desse governo que se deu o maior volume de fraudes. Não houve uma certa demora, uma demora excessiva, talvez, em começar a investigar isso? Ricardo, eu não quero eximir ninguém de culpa e nem quero culpar previamente ninguém antes que as investigações sejam conclusas, e as investigações estão em curso, sobretudo a partir do diagnóstico que foi feito pela Controladoria Geral da União. Sempre é bom dizer que o que veio à tona, tudo que veio à tona agora, foi a partir das investigações ocorridas na Controladoria Geral da União e na Polícia Federal. Seja quem for, esteja onde estiver, será responsabilizado por isso, e o governo não vai ser nem leniente, nem vai ser corresponsável com quem tiver culpa disso. Né? Agora, óbvio, o nosso governo vai assegurar para todos o direito ao contraditório, à ampla defesa, o direitos à presunção de inocência a todos que estiverem no contexto das investigações. É verdade que teve uma ampliação no ano 2023, mas é em decorrência de um processo que começou a ser montado em 2019. E, nesse sentido, Ricardo, é importante chamar a atenção para mais um dado. Foram diagnosticados pela Polícia Federal 10 entidades que participaram desse esquema fraudulento. Dessas 10 entidades que participaram do esquema fraudulento, 6 entraram no INSS durante o governo anterior do senhor Jair Bolsonaro. 2 entraram anteriormente, ainda do governo do senhor Michel Temer. Uma outra entidade entrou aí já desde antes dos anos 90. E somente uma entidade entrou a partir de 2023. Do conjunto dessas entidades, eu quero chamar a atenção de vocês para uma entidade chamada AMBEC. Essa entidade foi credenciada durante o governo anterior. Aliás, tem informações, inclusive de conhecimento público, que quem abriu a porta para essa entidade, que é uma das entidades denunciadas e investigadas, que fazia sem autorização
do aposentado ou do pensionista fazia no caixa o desconto de R$ 45, quem fez, quem permitiu a autorização para que essa entidade entrasse foi o governo, foi o ministro do governo anterior, do Jair Bolsonaro. O curso das investigações, inclusive, revelará isso daí. Essa entidade que está atuando no INSS desde 2019, e eu concordo contigo, Ricardo, se há um equívoco e que deve ser apurado, é porque em janeiro, fevereiro, ou melhor, em outubro de 2023, diagnosticado operações atípicas, sobretudo dessa entidade, essa entidade não foi descredenciada do INSS. Isso tem que ser apurado, investigado, mas veja só, essa entidade entra durante o governo passado. Essa entidade, quando entrou, já tinha mais de 4,7 mil processos judiciais contra ela na Justiça Comum. Acumulava uma série de condenações. Mesmo tendo processos contra ela, essa entidade que teve o favorecimento, segundo a investigação de um ministro do governo passado, ela foi autorizada e credenciada a fazer o desconto de R$ 45 na conta dos aposentados pensionistas. Essa entidade é responsável por boa parte, por 30% do conjunto da fraude que foi diagnosticada pela CGU, do nosso governo, e pela Polícia Federal. Ou seja, tem aí Vagura. um sindicato ligado a um ministro do Bolsonaro, na época do ministro do Bolsonaro, conseguiu, portanto, esses contratos milionários ou até bilionários, e, segundo o Randolph, a gente vai saber no curso da investigação, mas pode dizer o nome, Randolph, de quem é esse ministro, quem seria esse ministro, e no caso do ministro... Nós não temos essa informação ainda. Essa informação é a informação que está apurada, que está no inquérito, e essa é a informação que deve ser aprofundada no curso das investigações. Mas as informações que nós temos é que a atuação dessa entidade, que é responsável por boa parte das fraudes, a porta de entrada dela no INSS para atuação foi devido à atuação, e não à autuação de um ministro do governo passado. Estão querendo senador, abrir CPI. Estão querendo abrir CPI. Esse é um ponto bom. O que você achou da história da CPI? Eles querem abrir uma CPI agora. E aí? CPI vai ser é um instrumento constitucional das... Então, CPI, CPMI, segundo a Constituição, é um instrumento constitucional da minoria. Quem sou eu para me opor à CPI? Logo eu, né, Guga? Que fui vice-presidente, talvez, da CPI mais famosa que já passou pelo Congresso Nacional, que foi a CPI da Covid, e que foi responsável pela investir primeiro para coibir o morticínio que estava em curso no governo passado durante a pandemia da Covid. Em segundo lugar, para trazer vacina para os brasileiros. Essa foi a grande obra da CPI da Covid. Então, quem sou eu para negar CPI ou CPMI? Se a oposição conseguir as assinaturas necessárias para a instalação da CPI e da CPMI, vamos a ela, vamos atuar nela e vamos atuar sem medo. Mas isso não é um caso iguais àqueles que ocorreram no passado. Nós não estamos falando do caso da Covid, em que a Polícia Federal não atuava sobre as omissões do governo, em que a CGU era braço auxiliar das ações do governo. Não estamos falando que nem o caso do MEC, durante o governo passado, em que um grupo de aloprados lá recebeu propina em barra de ouro no Ministério da Educação. Lembram disso? Nós estamos falando de um esquema de corrupção e foi inaugurada a investigação pelo nosso governo, pela Controladoria Geral da União, que teve a atuação da Polícia Federal fazendo operação dentro do INSS e dentro do Ministério da Previdência. Então, ao que pede CPI, deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma coisa que a gente não tem medo nessa história de investigação, quem tiver qualquer tipo de relação com o governo, quem tiver qualquer tipo de relação com o governo não tem receio nenhum, o governo não tem compromisso com impunidade, o governo não tem receio nenhum de cortar na carne onde tiver que cortar. Agora, essa é uma fraude, é um esquema criminoso que começou e foi parido no governo passado. Nós não temos nenhum compromisso com impunidade em relação a isso e queremos levar as investigações, custe o que custar, doa em que doer, seja quem for, onde quer que esteja.
Senador, eu sei que o senhor está correndo contra o relógio para pegar um avião. Posso lhe fazer Mas uma eu última sempre pergunta? estou à disposição de Ricardo Noblar e de Guga Noblar, então não tenham pressa, fiquem à vontade. Muito bem, vai perder o avião. Eu queria lhe perguntar o O seguinte. Guga me arranja Eu um, queria lhe o Guga me perguntar o arranja um seguinte. jatinho. Ele Eu, tem. hein? O, Ok. eu queria lhe perguntar o seguinte: foi o presidente da República, o Lula, e não o ministro Carlos Lupe, quem mandou demitir o presidente do INSS. Aliás, a primeira reação do Lupe, quando ouviu falar disso, foi de tentar preservar o presidente do INSS. Lula foi quem mandou demiti-lo. Hoje, em entrevista, a ministra Gleisi Hoffmann, né, das Relações Institucionais, ela anunciou que Lula vai nomear a nova direção do INSS. Perguntaram até se isso não era uma prova de desconfiança em relação ao Lupe. Ela não disse que era, mas reafirmou que vai ser Lula quem vai. Mas veja, isso me soa, a não ser que eu esteja completamente enganado, como uma prova de desconfiança. Por que não é o ministro da Previdência Social que vai nomear? Se ele é ministro e a função é dele, é o Lula que vai nomear. O que é que o senhor me diria? Ricardo, me permita em relação a isso. Veja, em primeiro lugar, o presidente Lula tem toda a cautela necessária para não cometer nenhum tipo de injustiça. No caso do presidente do INSS, embora o ministro da Previdência tenha argumentado sobre a inocência do presidente do INSS, mas já havia uma medida tomada pela Polícia Federal de afastamento. Então, para o bom caminhar das investigações, inclusive dando cabo às investigações, eu sempre repito, originadas do nosso governo, era uma medida de cautela, desse termo que surge, cautelar, ou seja, era uma medida de cuidado, consolidar o afastamento do presidente do INSS. Como nesse momento não se trata de nenhum tipo de desconfiança do ministro Lupe, o ministro Lupe já teve um diálogo com a ministra Gleisi, a ministra Gleisi foi designada a conversar com o ministro Lupe em nome do presidente da República. O ministro Lupe afirmou que não tem nenhum tipo de responsabilidade em relação a isso. O nosso governo confia na palavra que o ministro Lupe empenhou. Mas veja, se trata de uma investigação que está em curso, que tem etapas a serem cumpridas. Então, o INSS passou a ser um órgão sensível a essa investigação. Então, é de bom tom que, para dar toda a tranquilidade necessária para a investigação a ser conduzida, que ainda está em curso pela CGU e está sendo conduzida pela Polícia Federal, é de bom tom que o próprio presidente da República coloque para a condução do órgão alguém que seja da sua confiança para exatamente dar à investigação a tranquilidade necessária. Não é uma circunstância normal, é uma circunstância extraordinária, em que essa instituição, este órgão, está sob investigação derivado de um conjunto falcatruoso de maracutaias que foi instaurado desde 2019. Então, é mais uma medida de cautela, de preservação e de garantia que as investigações possam ocorrer, que foram tomadas pelo nosso governo. Viagem, tenha um bom fim de semana e corra para não Bom perder o feriado avião. para você. Obrigado, Ricardo e Muito Guga. obrigado. Muitíssimo obrigado a vocês. Sempre que vocês me chamarem, estou à disposição para a conversa e para um diálogo democrático que tem, sobretudo com essa dupla do jornalismo e das redes sociais brasileiras que tanto admiro. Um grande abraço para vocês. Bom feriado, bom final de semana. Obrigado. Vou lhe pegar pela palavra. Por favor. Grande abraço. Boa viagem. Outro. Grande Randolph.